Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, Parte 13, Capítulo 104. Ao ouvir as palavras de sua mãe, Erina Nakiri ficou muito feliz. Depois que Erina saiu, Mana Nakiri pegou o celular e ligou para seu pai, Senzaemon Nakiri. É você, Mana? Precisa de alguma coisa? Após a chamada ser estabelecida, Senzaemon Nakiri perguntou diretamente. Embora sua filha já tivesse se reconciliado com sua neta, ela não ligava para ele simplesmente para bater papo, então devia haver algo errado. O senhor me desvendou completamente, pai. Lembra-se do que lhe disse antes sobre Azai Saiba? Perguntou Mana Nakiri. Após descobrir essa informação e se reconciliar com Erina, ela enviou o arquivo para o pai dela. Naquele momento, Senzaemon ficou um tanto perplexo. A rede de inteligência da família Nakiri não era tão vasta quanto a da Organização Gourmet Mundial, então ele não sabia desse assunto. Ficou bastante surpreso quando soube de repente que Azami tinha outro filho. Claro que me lembro. Então, esta ligação é sobre Azai Saiba? Perguntou Senzaemon. Isso mesmo. Acabamos de receber a notícia de que Azai Saiba chegou à sede da Organização Gourmet Mundial com Yuki. Parece que ele está sob a proteção de Yuki. Embora ele não tenha nada a ver conosco, ele era, afinal, o irmão biológico da Erina. Então, acabei de pedir a opinião dela. Ela quer integrá-lo à família Nakiri, então estou ligando para pedir sua opinião. Mana Nakiri contou a Senzaemon sobre a decisão de Erina. Entendo. Já que a Erina já tomou uma decisão, não vou dizer muito. Você deve pensar o mesmo, não é? Senão, não teria me ligado, disse Senzaemon com certo divertimento. Como é uma decisão da Erina, eu, como mãe dela, naturalmente a apoio. E pai, o senhor também conhece o talento de Azai Saiba. Não há grandes problemas com o caráter dele, ele é completamente diferente daquele homem. Deixá-lo entrar para a família Nakiri é muito bom, Mana expressou seus pensamentos. Não é algo ruim. No entanto, a decisão final ainda está em suas mãos, disse Senzaemon. A decisão estava nas mãos de Azai. Se ele não quisesse participar, seria inútil mesmo que concordassem. Erina já foi procurá-los. Entrarei em contato assim que tiver notícias, pai. Mana Nakiri assentiu. Agora, tudo dependia da escolha do próprio Azai. Após desligar o telefone, Mana Nakiri cuidou do seu trabalho enquanto aguardava notícias da filha. Entretanto, depois que Yuki e os outros desembarcaram do avião, logo encontraram Erina Nakiri e Isako Arato que os aguardavam. Ao verem Sarji ao lado de Yuki, as expressões de Erina e Isako mudaram ligeiramente. Lembre-se, Yuki já havia atingido o nível máximo de afinidade com Erina. Nessas circunstâncias, ter uma mulher tão bela ao seu lado naturalmente geraria certa hostilidade em Erina. Quanto a Isako, ela sentiu que, já que sua jovem gostava de Yuki, ela tinha que ajudar. Ao ver uma potencial rival amorosa para sua jovem aparecer, ela também não conseguiu manter a calma. Sarji, no entanto, não as tratava como inimigas porque já havia se submetido completamente a Yuki. Embora ela fosse apenas uma versão mais barata da Higiate, sua personalidade era bastante semelhante. Yuki a havia conquistado. Ela seguiria Yuki de todo o coração e não teria outros pensamentos. Portanto, ela não via Erina e Isako como suas inimigas. Azai Saiba, observando as expressões daquelas pessoas, sentiu que havia um espetáculo para assistir. Ele ainda não havia percebido que aquele espetáculo poderia muito bem ser sobre ele. Bem-vinda de volta, Yuki. E este é... Erina Nakiri tomou a iniciativa de perguntar sobre o sargento. Esta é a sargento, a adversária dessa comissão. Mas agora ela é uma de nós. Quanto a este, seu nome é Azai Saiba. Ele também pode ser considerado meu subordinado agora. Yuki apresentou os dois e também apresentou Erina e Isako a eles. Ao ouvirem o nome Erina Nakiri, as expressões de Sarji e Azai mudaram, pois Erina era a segunda portadora da língua de Deus. Embora Erina não fosse muito famosa atualmente, o prestígio da língua de Deus era muito alto. Mana Nakiri era o melhor exemplo. Alguém com a língua de Deus era, no mínimo, um chefe de primeira classe e muito provavelmente se tornaria um chefe de classe especial. Depois que todos se conheceram, Erina voltou seu olhar para Azai Saiba. Já nos conhecemos, senhorita Nakiri? Por que está me olhando assim? Azai se sentiu um tanto estranho sendo encarado por Erina e tomou a iniciativa de perguntar. Permita-me apresentar-me novamente. Meu nome é Erina Nakiri e sou sua irmã mais nova. Contudo, no segundo seguinte, a frase de Erina deixou todos os presentes atônitos. Desta vez, até mesmo Yuki ficou um tanto surpreso. Afinal, na história original, Azai foi reconhecido porque sua comida foi provada por Mana. O sabor da língua de Deus na comida de Azai era semelhante ao de Azami Nakamura, e foi por isso que ela investigou diretamente o passado de Azai, confirmando que ele era filho de Azami. Mas desta vez, Erina parecia já saber. Isso surpreendeu um pouco Yuki. Irmã mais nova? Senhorita Nakiri, a senhora deve estar enganada. Eu conheço minhas origens. Vivi com minha mãe quando era pequena. Ao chegar a este ponto, Azai Saiba de repente percebeu algo? Porque ele não sabia quem era seu pai, e as constantes broncas e surras que sua mãe lhe dava naquela época eram todas por causa desse tal pai. Então Erina disse que era sua irmã mais nova. Só havia uma possibilidade, o pai dele era o pai dela. Ao pensar nisso, Azai sentiu como se sua cabeça fosse explodir. Parece que você já adivinhou. Isso mesmo. Embora nossas mães não sejam iguais, nosso pai é igual. Foi isso que aconteceu naquela época. Dito isso, Erina mostrou as informações em seu celular para Azai.
Enquanto Azaí analisava as informações, os outros aguardavam. O pai desse cara deve ser aquele sujeito que causou um alvoroço enorme na Organização Gourmet Mundial antes, certo? Sarge se lembrou da declaração da Organização Gourmet Mundial. Mana Nakiri e Azami Nakamura não tinham mais nenhum tipo de relacionamento. Isso mesmo, é Azami Nakamura. E o que a sentiu? Nesse instante, Azaí Saiba terminou de ler as informações em suas mãos e percebeu que seu nascimento fora um completo acidente. Ele sabia porque sua mãe se arrependera tanto de tê-lo dado à luz. Para ser franco, sua aparência era fruto de um acidente. Sua mãe e Azami não tinham nenhum parentesco, simplesmente por uma reviravolta do destino, sua mãe lhe dera à luz. Seu pai não era alguém que abandonou a esposa e o filho, ele simplesmente nem sabia que tinha um filho. No entanto, após saber das ações de seu pai, Azaí cerrou os punhos. Agora ele havia aceitado o fato de que Erina era sua irmã biológica. Embora Azami Nakamura também fosse seu pai, como um pai poderia incutir ideias tão erradas em sua própria filha e ainda causar tantos problemas? A primeira impressão é muito importante. Azaí nunca tinha conhecido Azami, sempre achará que Azami fora quem abandonara sua esposa e filho, portanto, sua primeira impressão de Azami foi bastante ruim. Embora agora soubesse que a outra parte não os havia abandonado deliberadamente, a julgar pelas informações registradas neste arquivo, Azami também não era uma boa pessoa. Sua própria irmã, a mãe a abandonou quando ela era pequena, e o pai lhe incutiu ideias erradas. Isso fez com que Azaí sentisse certa empatia. Então, inconscientemente, ele se posicionou ao lado de Erina, sentindo extremo desgosto por Azami. Olhando para Erina à sua frente, Azaí tinha muitas coisas que queria dizer, mas as palavras que lhe vinham à mente, ele não sabia o que dizer. Sentia-se um tanto apreensivo naquele momento. Azaí Nissan, posso te chamar assim, né? Ao observar a expressão de Azaí, Erina percebeu sua apreensão e tomou a iniciativa de falar. Sim, está tudo bem, irmãzinha. Azaí Saiba respondeu imediatamente ao ouvir isso. Inicialmente, ele não sabia se deveria chamar Erina de irmãzinha. Embora fossem irmãos biológicos, o status dela era diferente do dele. Erina era a jovem senhora da família Nakiri. Ele, por outro lado, foi apenas um acidente. Inicialmente, ele não se sentia inferior por causa de seu nascimento. Ele não era esse tipo de pessoa. Mas ao se deparar com sua irmã biológica, a situação era diferente. Que bom! Na verdade, vim procurá-lo desta vez, Azaí Nissan, para convidá-lo a se juntar à família Nakiri. Embora nossas infâncias não tenham sido completamente iguais, houve situações semelhantes. Azaí Nissan também deve valorizar muito a família, não é? Eu também. Por isso, quero te convidar para se juntar à família Nakiri. A determinação de Erina naquele momento era bastante semelhante à de uma mulher forte. Nesse assunto, ela foi ainda mais firme do que qualquer outra pessoa. Na história original, mesmo quando Azaí estava hesitante, ela não hesitou e, ao contrário, foi consolá-lo. Me convide para fazer parte da família Nakiri? Ao ouvir isso, Azaí Saiba ficou completamente atônito. Ele já estava muito feliz por saber que tinha uma irmã. Ele jamais imaginou que ela o convidaria para se juntar à família Nakiri. É verdade. Eu valorizo muito a família. Enquanto esse homem ainda está vivo, Azaí Nissan também pôde ver que tipo de pessoa ele é. Não quero que meu parente ande sozinho por aí, por isso, quero convidá-la para se juntar à minha família, disse Erina. Azaí já havia alcançado um sucesso considerável em sua carreira, mas, para ser franco, ainda estava sozinho, não tinha parentes. Nesse momento, 2 parentes apareceram de repente. Do lado de Azami, embora fosse seu pai, as ações desse pai fizeram com que Azaí definitivamente não entrasse em contato com ele. Assim, restou apenas Erina. Porque Azaí sempre quis substituir Soma e o que era. Não era apenas para ter uma família? Essa oportunidade surgiu diante dele. E essa era sua irmã biológica. Azaí ficou comovido. Ele estava prestes a concordar, mas de repente se acalmou. Se você me convidar assim, a família Nakiri provavelmente não vai concordar, certo? Pensou Azaí. Afinal, ele era filho de Azami. As coisas que Azami fez na família Nakiri fizeram com que o povo Nakiri se tornasse muito hostil em relação a Azami. Se ele, o filho de Azami, se juntasse a eles, não se divertiria. E ele estava mais preocupado com Erina. Já conversei com a família da minha mãe. Ela quis dizer que minha opinião será totalmente ouvida. E minha mãe também conversou com o vovô, que concorda. Chegamos a um consenso. Agora tudo depende da sua decisão, Azaí Nissan. Erina balançou a cabeça. Ela não suportaria nenhuma pressão. É preciso reconhecer que o pessoal da família Nakiri era muito racional e não transferiria seu desgosto por Azami para Azaí. Todos sabiam muito bem que Azaí era o mais inocente, muito inocente desde o nascimento até agora. Nascido em decorrência de um acidente, seus dias subsequentes foram marcados por pouco ou nenhum amor materno. Tudo que recebeu foram surras e broncas. O que Azami Nakamura fez não teve absolutamente nada a ver com Azaí Saiba. Todos conheciam esse princípio, mas ao vivenciá-lo na prática, muitas pessoas ainda se deixavam influenciar pelas emoções e transferiam suas opiniões sobre alguém de quem não gostavam para outras pessoas relacionadas a essa pessoa. Na realidade, poucas pessoas conseguiriam atingir o nível da família Nakiri. Na história original, no final, a linha do tempo havia saltado para os estágios posteriores.
Asahi havia morado com a família Nakiri por muitos anos, mas por sua atuação, era possível perceber que ele não era ostracizado pela família, caso contrário, não teria demonstrado um lado tão descontraído. Pô, poderia me dar um tempo para pensar sobre isso? Perguntou Asahi Saiba. Ao dizer isso, seu tom era cauteloso. Ele estava com medo. Temendo que suas palavras fossem interpretadas como recusa em aceitar tal gentileza, ele falou com muita cautela. Tendo finalmente encontrado um parente de verdade, Asahi não queria perdê-lo. Sua atuação também divertiu um pouco Yuki. Mesmo quando foi pego roubando facas, Asahi não havia se mostrado tão tímido. Ficou claro que Asahi realmente se importava com essa irmã recém-conhecida. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 105. Claro, esse tipo de coisa precisa ser cuidadosamente considerado. Erina Nakiri assentiu. Ela também havia dedicado muito tempo à reflexão antes de tomar sua decisão final. Naturalmente, ela não exigiria que Asahi lhe desse uma resposta naquele momento. Ao ouvir isso, Asahi Saiba também respirou aliviado. Ele realmente precisava de um tempo para se acalmar agora, caso contrário, não conseguiria pensar seriamente nessas circunstâncias. Depois disso, Asahi Saiba e Sarge ficaram temporariamente no Organização Gourmet Mundial. Embora ambos fossem chefes da meia-noite e o pessoal do Organização Gourmet Mundial não gostasse de chefes da meia-noite, ambos foram subjugados por Yuki. O prestígio de Yuki na Organização Gourmet Mundial só perdia para o de Mana Nakiri. Na verdade, todos sabiam que era apenas uma questão de tempo até que Yuki superasse Mana. Com Yuki como seu apoiador, ninguém ousava dizer muita coisa na frente dos dois, no máximo murmuravam algumas queixas pelas costas. No período seguinte, Sarge adquiriu muita experiência em secretariado com Isako Arato. No entanto, em termos de habilidades culinárias, Sarge era incontáveis vezes superior a Isako. Já como secretária, Isako era uma verdadeira veterana. Pode-se também considerar que os dois estavam aprendendo um com o outro. Sarge adquiriu experiência em secretariado, enquanto Isako aprendeu habilidades culinárias. Sarge era um verdadeiro chefe, muito próximo do nível de primeira classe. Um chefe desse nível não se comparava a Isako? Isako não era do Estrela Polar, então suas habilidades culinárias não eram muito diferentes da história original. Ela nem era uma chefe sênior ainda, embora estivesse muito perto disso. As técnicas culinárias e a experiência de Sarge foram suficientes para que ela estudasse por um longo período. Na verdade, durante esse período com Yuki, ele também os ensinava. Com a orientação de Yuki, suas habilidades culinárias melhoraram, não lentamente, mas ainda levaram tempo para se consolidar. Uma semana depois, Asahi Saiba tomou sua decisão. Ele, assim como na história original, juntou-se à família Nakiri, mudando seu nome para Asahi Nakiri. Para ele e seu pai, Azami Nakamura, não era uma família adequada. Mas Erina Nakiri se importava muito com ele, então ele também se importava muito com essa irmã mais nova. Após descobrir que Erina gostava de Yuki, Asahi começou a procurar todas as maneiras possíveis de criar oportunidades para que os dois ficassem a sós. Erina ficou bastante grata por isso? Embora não tivessem passado muito tempo juntos, não havia qualquer sensação de estranheza ou afastamento. Assim, num piscar de olhos, um mês passou. O evento de estágio também foi considerado encerrado. Yuki planejava arrumar suas coisas e retornar a Totsuki. Durante esse período, Yuki recebeu uma isca grande. A colheita dessa isca grande foi muito especial. Yuki já estava acostumado a usar iscas grandes para revelar técnicas secretas e habilidades especiais. Mas desta vez, o que foi pescado foi na verdade a receita de uma poção. Esta receita de poção originou-se do mundo de Toriko e foi desenvolvida pela Organização Gourmet Mundial. Seu efeito era muito simples e rudimentar. Para transformar aves, aumentar o rendimento da carne e melhorar a qualidade dos ingredientes. Essa poção poderia elevar a qualidade da carne de aves comuns a um nível ligeiramente inferior ao de uma criatura de nível 1, ou seja, o nível da carne Cinderela de cabelos brancos. Embora ainda não fossem de nível 1, os ingredientes logo abaixo do nível 1 também eram melhores do que qualquer ingrediente no mundo de Shokugeki no Soma. Mais importante ainda, todos os ingredientes desta receita de poção podiam ser encontrados no mundo de Shokugeki no Soma. Não era necessário usar elementos do mundo de Toriko. O efeito dessa poção foi muito bom. Após ser injetada em aves comuns, a transformação se completaria em apenas uma semana. Infelizmente, o efeito dessa poção não podia ser totalmente transmitido para a próxima geração. Embora a próxima geração retivesse alguns efeitos, eles seriam enfraquecidos. Após 3 gerações, o efeito da poção desapareceria. Mas mesmo assim foi o suficiente. Os ingredientes para esta receita de poção não eram preciosos nem difíceis de encontrar. Isso equivalia a dar a Yuki uma fonte estável de ingredientes. Embora ele frequentemente conseguisse pescar ingredientes do mundo de Toriko com isca pequena, e também houvesse a chance de pescar ingredientes de nível superior, a quantidade era sempre limitada. Para Yuki bastava comer a si mesmo e, ocasionalmente, oferecer comida às pessoas ao seu redor. Mas se houvesse mais pessoas, não seria suficiente. Yuki já havia usado sua autoridade na Organização Gourmet Mundial para encontrar os materiais para a poção e até mesmo produzido alguns itens acabados. Mas agora ele estava voltando para Totsuki, então Yuki não fez experiências na Organização Gourmet Mundial. Ele planejava voltar e testar o método nas galinhas e patos que Yoshino Yuki criava. Era uma boa oportunidade para ajudar Yoshino a realizar seu sonho.
Ela não estava focada exclusivamente em pesquisar a chamada galinha estrela polar? Agora a oportunidade havia chegado? Em pouco tempo todos retornaram a Totsuki. Sarge e Azai também foram ao Estrela Polar, embora não fossem residentes da Estrela Polar nem estudantes da Totsuki, já que eram secretárias e funcionárias de Yuki, morar na Estrela Polar não era problema algum. O Estrela Polar tinha pouquíssimas pessoas, ainda havia muitos quartos vazios. Após ver Soma e o que era, Azai não reagiu muito mais. Afinal, ele agora fazia parte da família Nakiri e tinha uma irmã biológica, não precisava mais fingir que era uma família. Ele havia desistido do plano de substituir Soma. Naquele momento, ele estava simplesmente curioso sobre Soma. Uau, Yuki! Você viajou e trouxe uma beldade. Não tem medo que Alice e Megumi lhe causem problemas? Perguntou Yoshino Yuki em tom de brincadeira após ver Sarge. Sarge é minha secretária. Ela me ajudará a lidar com várias questões triviais no futuro. Não há nenhum outro tipo de relação. Yuki não estava com medo. Como diz o ditado, uma consciência limpa não teme nenhuma acusação. Ele não era como Azami Nakamura. Sarge era de fato bonita, mas Yuki agora só pretendia usá-la como secretária. Embora ele pensasse assim, outros não. Principalmente Megumi e Alice. Sarge era muito bonita, tinha uma ótima figura e sua aura era impecável. E o mais importante, ela fazia cosplay. É isso mesmo, aos olhos deles, a roupa do sargento não era apenas um cosplay? A aparição de Sarge fez com que Megumi e Alice se entreolhassem. Eles sentiram uma sensação de crise. Então decidiram conversar mais tarde. Podiam brigar entre si, mas não podiam deixar que um estranho se aproveitasse da situação. Em seguida, Yuki apresentou Sarge e Azai a todos. Após descobrirem suas identidades e habilidades culinárias, todos ficaram impressionados. Eles jamais imaginariam que esses dois, que não pareciam muito mais velhos do que eles, seriam na verdade chefes de segunda classe, e ambos possuíam habilidades culinárias para competir com chefes de primeira classe. Pode-se dizer que esses dois são versões aprimoradas de Kojiro Shinomiya. Outros apenas haviam provado a comida de Shinomiya, mas Soma passou algum tempo na casa de Shinomiya durante seu estágio. Após um período de contato, Soma percebeu o quão forte Shinomiya era. Afinal, a diferença entre um chefe sênior e um chefe de segunda classe ainda era muito grande. Esses dois eram ainda mais fortes que Shinomiya. É claro que o mais surpreendente foi que Yuki acolheu diretamente esses dois sob sua proteção. Por falar nisso, o que é um chefe da meia-noite? Uma única frase de Soma Yukiera fez com que o cérebro de todos desligasse. Isso foi como se um chefe no mundo do menino mestre da culinária perguntasse o que era a sociedade da culinária sombria. Talvez todos estivessem acostumados com Soma fazendo perguntas estúpidas com frequência, então simplesmente contaram a Soma várias informações sobre os chefes da meia-noite. Então existe mesmo um grupo de pessoas assim no mundo culinário. Que interessante! Soma, depois de ouvir, não demonstrou nojo, preocupação ou medo, mas sim muito interesse. Isso estava muito de acordo com a sua personalidade. O que lhe importava era apenas a qualidade das suas habilidades culinárias. É bem interessante. Mas é melhor você melhorar suas habilidades culinárias. Do contrário, com suas habilidades de chefe sênior, você será devorado até não sobrar nem osso para esses caras. Yuki disse com um certo divertimento. Nas fases finais da história original, para acelerar o enredo, os cenários originais foram descartados, permitindo que Soma e os outros atingissem um nível internacional com suas habilidades culinárias. Mas agora isso era realidade. O talento de Soma era muito bom, nem um pouco inferior ao de Azai. No entanto, o Azai ainda era um pouco mais velho que eles, então eles ainda precisavam de tempo para crescer. Depois de todos conversarem um pouco, Fumio Daimido providenciou quartos no dormitório para os dois. Como eram pessoas trazidas por Yuki, não havia necessidade de dizer muito mais. No entanto, depois de arrumarem seus quartos, mais duas pessoas logo chegaram ao Estrela Polar. Erina, pequena atendente, por que vocês estão aqui? Alice Nakiri ficou completamente surpresa ao ver Erina Nakiri e Isako Arato chegarem ao Estrela Polar. Obviamente vamos nos mudar para a Estrela Polar. Já conversamos com a tia Fumio antes, disse Erina com um sorriso. Embora houvesse uma avaliação de admissão com suas habilidades culinárias, foi naturalmente quase fácil demais. Uma integrante da elite dos 10 que desejava se juntar à Estrela Polar, e ela era a jovem dama da família Nakiri. Fumio Daimido não recusaria. O quê? Vocês vão se mudar para o Estrela Polar? Por quê? Ao ouvir isso, Alice ficou ainda mais confusa. Inicialmente, Senzaemon sugeriu que Erina se mudasse para a Estrela Polar, mas naquela época, Erina recusou. No fim, foi Alice quem se mudou e começou a correr atrás de Yuki. A chegada de Erina fez com que Alice sentisse uma sensação de crise ainda maior. Antes, quando soube que Yuki e Erina iriam juntas para a Organização Gourmet Mundial, ela não ficou muito preocupada. Afinal, com base no que ela entendia de Erina, essa garota não se apegaria diretamente a ele, ela manteria a distância de Yuki. Mas agora parecia que as coisas não estavam indo na direção que ela havia previsto. E era até o contrário. A personalidade de Erina também havia se tornado muito mais alegre do que antes. Alice conseguiu até mesmo ver um sorriso genuíno no rosto de Erina, o que era absolutamente impossível antes. Se Erina pudesse voltar ao normal, Alice teria sido feliz no passado. Afinal, eles ainda eram primos, parentes.
Embora houvesse alguns conflitos menores, não se tratava de um ódio profundo. Mas agora Alice não conseguia ser feliz. Só a presença de Sarge já aumentava imensamente a pressão sobre ela. Agora Irina também tinha vindo, e até trouxe consigo uma assistente baixinha e completamente obediente. Honestamente, uma seguidora como Isako Arato, qualquer um teria inveja. Ela não só era muito habilidosa, como também era incrivelmente leal, sempre apoiando Irina em tudo. Ela nem precisava pensar para saber que a vinda de Irina à Estrela Polar era definitivamente por causa de Yuki. Caso contrário, não haveria explicação para a aparição de Irina ali. Naturalmente para Yuki. Ao se deparar com Alice, Irina não tinha a menor intenção de esconder suas intenções e as disse diretamente. Assim que essas palavras foram ditas, Alice ficou completamente atônita. Não havia nada que se pudesse fazer, pois essas palavras saíram da boca de Irina. Se fosse qualquer outra pessoa, ela não se surpreenderia. Mas o que Irina disse foi completamente diferente. Ela não entendia como Irina, essa tsundere, poderia dizer uma coisa dessas diretamente. O que ela não sabia era que, embora Irina ainda fosse um pouco tsundere, quando se tratava de Yuki, não havia absolutamente nenhum traço de tsundere. Irina sabia muito bem que não tinha tido muito contato com Yuki antes, então, comparada a Alice e Megumi, ela definitivamente estava em desvantagem. Continuar sendo tsundere nessa situação não teria graça nenhuma. Afinal, as tsunderes nos mangás geralmente apareciam como a heroína perdedora. Ela não queria se tornar a perdedora de cabelos dourados. Depois de desatar o nó em seu coração, Irina não se importava mais com essas coisas. E ao ver a expressão perplexa de Alice naquele momento, ela ficou bastante satisfeita. Capítulo 106. Então você veio aqui para roubar meu homem? Ao recobrar os sentidos, Alice Nakiri disse descontente. Ela não compareceu quando foi convidada, mas agora está aparecendo. De repente ter outra rival. Isso deixou Alice muito infeliz. É apenas uma competição justa. Irina Nakiri não ia perder tempo com palavras com Alice. Depois de dizer isso, ela foi embora. Ela ainda tinha muitas coisas para levar, então precisava supervisionar tudo agora. A ameaça do sargento já é grande o suficiente, e agora Irina também está aqui. Preciso ter uma boa conversa com a Megumi. Pensando nisso, Alice Nakiri foi diretamente para o quarto de Megumi Tadokoro. Ao ver Alice, Megumi não ficou muito surpresa, mas as próximas palavras de Alice a deixaram atônita. Megumi, nossa ameaça não é só o sargento. Tem também a Irina Nakiri. Não sei o que deu naquela garota, mas agora ela se mudou para a Estrela Polar para competir conosco pelo Yuki. Alice Nakiri contou a Megumi sobre o propósito de Irina. Isso deixou Megumi completamente perplexa. Megumi, agora não é a hora para brigas internas. Precisamos formar uma aliança, pelo menos para derrotar essas duas primeiro, propôs Alice Nakiri. A proposta dela foi aceita por Megumi. Isso mesmo. Embora os dois fossem concorrentes, agora surgiram mais dois rivais. Nesse momento eles precisavam apresentar uma frente unida. Os dois também eram amigos, então formaram uma aliança diretamente. O que eles não sabiam era que sua única inimiga era Irina. Quanto a sargento, embora fosse subordinada de Yuki, ela não teria pensamentos impróprios. Se Yuki precisasse dela, ela naturalmente se disporia a ajudar. Se Yuki não pedisse, ela sempre permaneceria subordinada. Irina Nakiri, por outro lado, tendo se desfeito da maioria de seus atributos tsundere, era assustadoramente forte. Sua existência representava uma ameaça considerável tanto para Megumi quanto para Alice. À noite, para dar as boas-vindas aos 4 recém-chegados, todos ofereceram um banquete. Com o aumento do número de pessoas no Estrela Polar, os banquetes ficaram cada vez mais animados. Na Estrela Polar, Yuki extraiu ingredientes do mundo de Toriko. Quais são esses ingredientes? Eles são tão deliciosos. Azai também era um homem experiente e já tinha visto todo tipo de ingrediente de alta qualidade. Mas os ingredientes que Yuki trouxe eram coisas que ele nunca tinha visto antes. São ingredientes super raros que só a Yuki consegue trazer. Só temos a oportunidade de prová-los de vez em quando, declarou Yoshino Yuki. Essa era uma iguaria que somente os residentes de Estrela Polar podiam desfrutar. Poder saborear essa delícia de vez em quando já é ótimo, disse Sarge. O sabor delicioso dos ingredientes em si superava tudo. Mesmo se um chefe comum os preparasse, os pratos resultantes seriam extremamente saborosos. Nesse momento, Azai Nakiri chegou a pensar que talvez devesse simplesmente esquecer aquele tal mandato de 3 anos. Para poder comer tanta comida deliciosa com frequência, ele estava disposto a trabalhar para Yuki. Minha língua divina não tem nenhuma aversão aos ingredientes em si, mesmo que não tenham sido cozidos. Yuki, esses ingredientes podem ser fornecidos? Os olhos de Irina Nakiri brilharam. Para testar se a língua de Deus conseguia aceitar esses ingredientes, ela foi diretamente à cozinha provar um pouco de repolho amêndoa cru. O resultado? O sabor delicioso dos ingredientes fez seus olhos brilharem. Embora Yuki já tivesse preparado pratos que a língua de Deus conseguia tolerar, o problema era que Yuki não podia continuar cozinhando para Mana Nakiri. Agora que Yuki havia retornado, se Mana quisesse comer, teria que voltar. Mas a condição de Mana a impedia de ficar indo e vindo constantemente. E Yuki não era sua chefe particular, então querer que Yuki continuasse cozinhando para Mana era impossível. Mas esses ingredientes que estavam surgindo agora pareciam ser capazes de resolver esse problema. Nem pense nisso, Irina. Esses ingredientes são limitados.
Eu perguntei para Yuki sobre isso há muito tempo. Não tem como conseguir mais para te fornecer. Alice Nakeri balançou a cabeça. Os ingredientes de Yuki poderiam ser úteis, mas não havia um fornecimento estável. É verdade. Eu disse a Alice antes, esses ingredientes não podem ser fornecidos de forma estável. No entanto, também tenho tentado encontrar uma maneira. Ainda levará algum tempo para verificar, disse Yuki. A fórmula da poção que ele obteve do sistema já tinha produtos acabados. O próximo passo era experimentar nas galinhas e patos que Yoshino Yuki criava. Houve algum progresso? Então, isso significa que poderemos comer esses ingredientes o tempo todo no futuro? Yoshino Yuki e os outros perguntaram com os olhos brilhando. De fato, houve algum progresso. Mais experimentos serão necessários em seguida. Yuki, precisaremos usar suas galinhas e patos. Talvez desta vez possamos realmente criar a sua tão desejada galinha estrela polar. Yuki assentiu e pegou a poção que havia preparado. No momento em que a poção foi retirada, atraiu a atenção de todos. O que é isso? Perguntou Megumi Tadokoro, um tanto confusa. Uma poção que pode melhorar a qualidade da carne de aves. E leva apenas cerca de uma semana para ver os resultados. Pretendo experimentá-la nas galinhas e patos da Yuki amanhã. Tudo bem, Yuki? Perguntou Yuki. Essas galinhas e patos foram criados com muito cuidado por Yoshino Yuki durante todo esse tempo. Se ela não concordasse, Yuki não a forçaria. Claro que não tem problema. Se conseguirmos mesmo desenvolver o frango estrela polar, será ótimo. Vamos experimentar agora mesmo. Os olhos de Yoshino Yuki praticamente brilhavam. Com tal oportunidade, ela naturalmente aceitaria. Não importa como Yoshino costumava tratar esses animais como seus tesouros. Quando se tratava de cozinhar, Yoshino não tinha piedade desses animais. Ela não hesitava nem um pouco na hora do abate. Agora é tarde demais. Vamos esperar até amanhã, disse Yuki. Mas agora, depois de ouvir essa notícia, como alguém poderia ter ânimo para esperar até amanhã? Então, um grupo de pessoas foi diretamente para a área de reprodução da estrela polar, ainda no escuro. Então também existe uma área de reprodução aqui. Este dormitório é bem interessante. Sarji e Azai Nakiri já haviam estudado antes. Não tinham visto muitas escolas do porte da Totsuki. E a estrela polar também era muito especial. Agora, o fato de um dormitório ter sua própria área de reprodução o surpreendeu. Tudo isso graças ao sistema Shokugeki aqui no Japão. É justamente por causa desse sistema que a estrela polar pode tomar suas próprias decisões. A área de reprodução e plantio da estrela polar foi toda disputada pelos 10 de elite da Era de Ouro. Ryoko Sakaki contou a Sarji e aos outros sobre o passado da estrela polar. Então aquele chefe errante também veio deste dormitório. Isso é realmente algo. Sarji ficou bastante impressionado. Joichiro Yuki era, sem dúvida, tinha uma reputação bastante proeminente. Tanto Sarji quanto Azai ficaram muito surpresos ao testemunharem as habilidades culinárias dos moradores do Estrela Polar. Não se atém às habilidades culinárias do pessoal da Estrela Polar agora, com exceção de Yuki, a mais alta era apenas a de chefe sênior, mas sim a idade desses alunos. Nesse ritmo, antes da formatura, a maioria dessas pessoas provavelmente só chegaria à terceira classe. 2 ou 3 anos após a formatura, ser rebaixado para a segunda classe seria normal. Naquela época, essas pessoas deviam ter pouco mais de 20 anos. Mesmo usando apenas os dois como referência, o talento desse grupo era bastante impressionante. Enquanto conversavam, o grupo entrou na área de criação. Além de galinhas e patos, havia também animais como coelhos. Todos até viram um cervo por aqui. Yoshino Yuki era muito habilidosa. Ela conseguia até criar cervos. Quando todos chegaram, os animais já estavam dormindo. No entanto, devido à grande quantidade de pessoas, os animais naturalmente pressentiram a chegada deles. Ainda bem que esses animais não eram muito inteligentes. Caso contrário, essa cena poderia ser descrita como um filme de terror. Afinal, acordar de repente e encontrar tantos monstros por perto, seria estranho não sentir medo. Ao ver os animais acordarem, Yoshino Yuki tomou a iniciativa de capturá-los. Claro, seus alvos eram galinhas e patos. Afinal, a poção de Yuki só funcionava em aves. Assim, sem mais nem menos, uma galinha e um pato após o outro foram rapidamente capturados por todos. Yuki também pegou a seringa e injetou a poção que havia preparado nessas galinhas e patos. Yuki, traga toda a ração. No próximo período, o apetite dessas galinhas e patos deve aumentar bastante, lembrou Yuki. Essas poções tinham como objetivo melhorar a qualidade da carne. Além da qualidade, a quantidade também aumentaria. Para produzir carne, era preciso comer. Então, em seguida, essas galinhas e patos se tornariam grandes comedores. E de fato, após as palavras de Yuki, as galinhas e os patos que haviam recebido a injeção da droga começaram a se agitar inquietos. Agora, sentiam uma fome intensa. Ao ouvir isso, Yoshino Yuki rapidamente trouxe a ração que havia armazenado. Ao verem a comida, as galinhas e os patos correram para lá, como se estivessem possuídos por fantasmas famintos. A ração que originalmente seria suficiente para essas galinhas e patos por uma semana foi rapidamente devorada por esses sujeitos. E depois de terminarem, as galinhas e os patos continuaram olhando fixamente para Yoshino Yuki, o que significava claramente, eles ainda queriam comer. Yoshino Yuki não hesitou e trouxe toda a ração que tinha em estoque. Essa ração havia sido armazenada para um semestre inteiro, além de uma quantidade suficiente para o período de férias. Assim, sem mais nem menos, essas galinhas e patos devoraram as reservas de um mês inteiro em uma única refeição.
Depois, as galinhas e os patos, que claramente haviam engordado bastante, caíram em um sono profundo. Eles comem tanto. Uma refeição e já acabou a comida de um mês inteiro. Yoshi no Yuki ficou um tanto assustada. Este é o efeito logo após a injeção da poção. Ele diminuirá bastante depois. No final, o apetite deles aumentará apenas para cerca de 3 vezes o normal, disse Yuki. Essa poção era um tanto semelhante a células gourmet. As pessoas injetadas com células gourmet se tornariam comedoras vorazes. Essas galinhas e patos estavam assim agora. É claro que isso não eram células gourmet. As células gourmet eram o sistema de energia fundamental do mundo de Toriko. Os alimentos que essas galinhas e patos consumiam seriam convertidos em energia, transformando continuamente seus corpos juntamente com a droga, fazendo com que crescessem mais robustos e a qualidade de sua carne melhorasse. Infelizmente, o medicamento que Yuki tinha só funcionava em aves, não funcionava em outros animais. Caso contrário, Yuki não teria poupado os coelhos e cervos que Yoshi no Yuki criava. Após devolver as galinhas e os patos ao galinheiro, todos foram embora. O próximo passo foi apenas observar diariamente o estado desses animais. Após retornarem, todos continuaram o banquete, que se estendeu até tarde da noite. Depois, todos foram descansar. Eles tinham acabado de concluir o estágio, então os próximos dias eram de férias. Isso também pode ser considerado uma vantagem. Logo cedo na manhã seguinte, todos foram ao galinheiro. A essa altura, o galinheiro já tinha crescido consideravelmente em tamanho, e cada galinha parecia cheia de vigor. Essas galinhas não se assustaram ao ver todo mundo. As pesquisas da Organização Gourmet Mundial eram realmente muito boas. Essas poções apenas aumentariam a quantidade e melhorariam a qualidade da carne, sem tornar as criaturas agressivas. O remédio está fazendo efeito muito rápido. Claramente, o círculo ao redor desses bichinhos aumentou de tamanho. Yoshi no Yuki conseguia perceber claramente as mudanças nessas galinhas e patos. Este foi apenas o primeiro dia. Era difícil imaginar o que essas galinhas e patos se tornariam depois de uma semana, quando a transformação estivesse completa. Olhem rápido. Será que está crescendo outro par de asas aqui? Embora ainda seja muito pequeno. Nesse instante, Megumi Tadokoro disse de repente. Depois que todos examinaram, eles de fato descobriram que um par de asas muito pequenas estava crescendo atrás das asas da galinha. Yuki já havia percebido essa mudança desde o início. Não se preocupe, essa mudança é benigna. Talvez até lá você consiga comer frango com 4 asas ou 5 coxas. E os ovos podem até ter várias gemas. Yuki certamente não havia esquecido o ovo de 10 gemas que apareceu no mundo de Toriko. Esse tipo de ingrediente era realmente exagerado. Essa droga desenvolvida pela Organização Gourmet Mundial, o aumento da quantidade de carne não visava apenas aumentar o tamanho do corpo, asas, pernas e outras partes do corpo também aumentariam de tamanho. Embora parecesse um tanto horrível, essa mutação era benigna. Essa carne não causaria nenhum dano ao corpo humano. Capítulo 107. Nos dias seguintes, todos ficaram de olho nas galinhas. Como Yuki havia dito, essas galinhas não apenas desenvolveram um par extra de asas, mas as asas também ficaram maiores, e elas até desenvolveram pernas extras. Seu tamanho também estava aumentando vertiginosamente, atingindo uma altura de 1,5 metros, quase tão alta quanto uma pessoa. Vale lembrar que a maior galinha do mundo atualmente, a galinha Brahma, tem apenas 1,2 metros de altura. No entanto, essas galinhas estrela polar e patos estrela polar cresceram até atingir uma altura de 1,5 metros. E essa transformação ainda nem estava completa. Talvez, no final, elas realmente possam ficar maiores do que uma pessoa normal. Felizmente, depois que essas galinhas e patos cresceram, seu temperamento tornou-se mais dócil, sem agressividade. Caso contrário, criar galinhas e patos assim seria um grande problema. Os gastos com ração pressionaram um pouco Yoshi no Yuki. No entanto, como havia muitas pessoas ricas no dormitório, uma grande quantidade de ração foi preparada, o que finalmente permitiu que Yoshino respirasse aliviada. Observação das folhas de outono. Encontro com a elite dos 10? Este evento parece bastante interessante. Passaram-se alguns dias e a escola estava prestes a reabrir. Para os alunos que participam das eleições de outono, também teve início outro evento especialmente preparado para eles. Essa foi a contemplação das folhas de outono. Este foi um encontro informal entre os 10 mais selecionados e os candidatos aos 10 mais selecionados. No passado, eram sempre os 8 melhores que se encontravam e trocavam informações com os 10 melhores. Mas desta vez, os 8 melhores se tornaram os 16 melhores. Não havia nada que pudéssemos fazer. Havia muitos indivíduos fortes. E as pessoas entre as 16 melhores, se classificadas em grupos anteriores, eram de fato todas candidatas à elite dos 10. E o que sabia desse encontro com os fãs? Na história original, esse era o momento em que os membros da elite dos 10 estavam mais completos. Nos eventos anteriores de apreciação das folhas de outono, o objetivo era permitir que os candidatos da elite dos 10 vissem a elite dos 10, para que a admirassem ainda mais. Mas este ano, Erina Nakiri olhou para Yuki. Yuki era forte. Neste encontro, o lado da elite dos 10 deveria estar em posição superior, e os candidatos à elite dos 10 deveriam estar em posição inferior. Mas desta vez a situação se inverteu completamente.
Devido à presença de Yuki, o status de ambos os lados na observação das folhas de outono foi diretamente invertido. No passado, quando esses membros da elite dos 10 enfrentavam os candidatos à elite dos 10, muitas vezes agiam com muita arrogância, demonstrando uma postura dominante, o que servia como uma espécie de dissuasão para os alunos mais jovens. Mas com a presença de Yuki, essa dissuasão deixou de existir. Assim, de repente, chegou o dia seguinte. Mais da metade dos 16 primeiros colocados eram da Estrela Polar. Eles partiram juntos. Quando chegaram ao local, todos os outros, exceto eles, já haviam chegado. Por que tenho a sensação de que esses membros da elite dos 10 estão diferentes de como os vi antes? Perguntou Soma Yuki era, um tanto confuso. Graças a Yuki, eles já haviam conhecido muitos membros da elite dos 10. Mas agora, esses membros da elite dos 10 eram completamente diferentes de como eram antes. Todos esses membros da elite dos 10 pareciam ter perdido a arrogância anterior, em vez disso tornaram-se muito mais obedientes. Isso mesmo, a impressão que eles transmitiam agora era de obediência. A propósito, tudo isso aconteceu por causa da Yuki, disse Erina Nakiri com um sorriso. Claro, foi porque Azami Nakamura ligou para Yuki. Naquela ocasião, Yuki repreendeu Azami e contou a Erina sobre o plano de Azami. Ao saber do plano, Erina contou à mãe. Então, uma série de coisas aconteceu. Azami se expôs ao ridículo e teve seu sobrenome cassado imediatamente. Os membros da elite dos 10 envolvidos neste plano foram avisados. E gradualmente, eles também foram descobrindo exatamente o que estava acontecendo depois. Depois de entenderem o que tinha acontecido, desejaram poder dar uns tapas em seus eus do passado. Afinal, tinham feito uma coisa tão estúpida. Depois de entenderem o que estava acontecendo, eles nunca mais pensaram em aprontar. Não era que eles fossem muito estúpidos, mas sim porque tinham ficado um pouco arrogantes. Após se tornarem os 10 elites, eles detinham o poder de decisão em Totsuki. Muitas vezes, seu poder era ainda maior que o dos professores. Estando em uma posição tão elevada, mas sem a devida consciência, gradualmente, eles também se perderam no poder. Foi precisamente por estarem inflados que foram enganados por Azami, iludidos por um monte de grandes promessas. Então foi isso que aconteceu. Yoshino Yuki e os outros entenderam de repente. Ao mesmo tempo, Alice Nakiri finalmente entendeu o que havia causado a mudança de Erina. Descobriu-se que tudo o que aconteceu na família Nakiri durante esse período estava inextricavelmente ligado a Yuki. Tudo aconteceu por causa de Yuki. Alice Nakiri tinha conhecimento dos assuntos de sua família. Assim, após essa série de operações de Yuki, ele nem precisou cortejar Erina deliberadamente, a simpatia dela por ele surgiu por si só. Agora que ela entendia tudo, ficou ainda mais preocupada. Porque depois dessa série de operações de Yuki, a probabilidade de Erina mudar de ideia era quase nula. Após a chegada do pessoal da Estrela Polar, todos os outros que já estavam sentados se levantaram imediatamente. Tudo isso por causa de Yuki. A exposição Festival da Colheita de Outono se transformou diretamente em um encontro com os fãs de Yuki. Yuki era bastante famoso na sede da Organização Gourmet Mundial durante esse período. Suas operações superaram em muito as conquistas de Kojiro Shinomiya nesses anos. Assim, ele se tornou o ídolo de outros estudantes. E nem mesmo os membros da elite dos 10 foram exceção. Nunca imaginei que esta exposição de folhas de outono se transformaria em um encontro com os fãs da Yuki. Algumas pessoas até pediram autógrafos para ela e Yoshino Yuki não conseguiu conter a reclamação. Todos eram do mesmo dormitório, então, mesmo que Yuki se tornasse tão incrível, eles não pensaram muito a respeito. Mas outros eram diferentes. Eles não podiam interagir com Yuki o tempo todo. Então, depois de verem seu ídolo, naturalmente queriam um autógrafo. No caminho de volta para o grupo, vários caminhões passaram por eles. Os caminhões estavam carregados com diversos tipos de materiais de construção. Tanto material de construção. Será que Totsuki vai construir outro prédio enorme? Perguntou Soma Yuki era curioso. Tendo estado em Totsuki por mais de meio ano, ele já não se surpreendia com algumas coisas da cidade. Por exemplo, aqueles caminhões carregando materiais de construção. Ele estava puramente curioso para saber onde a construção iria recomeçar. É sobre a festa da escola. A festa da escola está quase a chegar, por isso algumas renovações são necessárias, disse Erina Nakiri. Na verdade, qualquer pessoa que tivesse frequentado o departamento do ensino fundamental de Totsuki sabia muito bem qual era a situação. Totsuki fazia isso todos os anos. Após o uso, a maior parte era demolida, restando apenas algumas estruturas em ótimo estado de conservação. Na história original, Erina Nakiri também fez algo semelhante. Apoderou-se das sociedades de pesquisa de outros e as demoliu diretamente para construir seu próprio edifício culinário. Totsuki é realmente rico. Após ouvir as explicações de todos sobre o festival escolar, Soma Yuki era só pôde suspirar, pensando que Totsuki era muito rica. Para ele, essa quantia era, sem dúvida, uma cifra astronômica. Soma nunca passou por dificuldades financeiras desde pequeno, e sua família também não era exatamente rica. Embora Joichiro Yukiera fosse um chefe de classe especial, ele não usava suas habilidades culinárias para acumular riqueza. Para ele, dinheiro era apenas um número, já era o suficiente. Ainda faltava algum tempo para o festival escolar. A vida de todos voltou ao normal. Uma semana havia se passado. Eles finalmente viram o frango estrela polar e o pato estrela polar finalizados? Isso é um exagero.
Elas cresceram tanto. Mesmo se alguém montasse nelas, não haveria problema nenhum, né? Ao olharem para as galinhas à sua frente, que haviam crescido a ponto de ficarem parecidas com avestruzes, todos ficaram extremamente chocados. Você pode montá-los. Eu já montei várias vezes, disse Yoshino Yuki com um sorriso radiante. Sinceramente, agora ela estava um pouco relutante em abater essas galinhas e patos estrela polar. Mas ela também sabia que essas galinhas e patos eram, em última análise, ingredientes, originalmente criados para serem consumidos. E eles podem até ser a salvação da língua de Deus. Então, tudo que ela podia fazer era não processar esses pequenos animais ela mesma. Foi uma sorte que, embora esses animais tivessem crescido muito, sua inteligência não tivesse aumentado. Eles apenas se tornaram muito mais dóceis. Portanto, isso não faria com que todos relutassem em abatê-los. Se eles tivessem a inteligência de um cachorro, talvez não tivessem coragem de fazer isso. No fim, ficou decidido que Yuki faria isso. Capítulo 108. Após trazer uma galinha de volta para a estrela polar, Yuki sacou sua maior faca das 7 estrelas. Por meio de sua visão evolutiva, ele já havia discernido a estrutura corporal daquela galinha de 4 asas e 6 patas à sua frente. Outros já tinham ouvido falar do golpe do dragão azul touro enraivecido, mas nunca o tinham visto. Nesse instante, a grande faca na mão de Yuki repentinamente desferiu uma rajada de luz. A luz da lâmina desapareceu num piscar de olhos. E a galinha à sua frente também caiu no chão naquele instante. Suas penas desapareceram instantaneamente, e o corpo da galinha se abriu, tal como o da vaca dissecada, claramente dissecada, mas sem que se visse uma única gota de sangue. Que tipo de técnica é essa? Será que realmente não é uma habilidade especial? Perguntou Azaina Kiri com uma expressão perplexa. Os outros da estrela polar lhe falaram sobre o golpe do dragão azul touro furioso, dizendo que era uma técnica. Mas agora, analisando melhor, será que isso era realmente uma técnica? Essa técnica foi mais incrível do que uma habilidade especial, entendeu? Erina Nakiri, Isako Arato e Sarge ficaram boquiabertos assistindo a cena. Embora os outros também estivessem chocados, já haviam se acostumado com as várias operações ridículas de Yuki. E com o aviso prévio que Yuki lhes dera, eles estavam muito mais calmos do que aqueles poucos. Agora não é hora de se maravilhar. Você não quer testar o efeito desta carne na língua de Deus? Lembrou Yuki. Ao ouvirem isso, só então todos se lembraram do que fazer em seguida. Depois de levarem o frango desossado de volta para a cozinha, começaram a prepará-lo. Desta vez, Yuki não era necessário para cozinhar. Como as habilidades culinárias de Yuki eram de um nível que desafiava as regras, os pratos que ele preparava não tinham qualquer valor de referência para a língua de Deus. Deixar que os outros funcionários da estrela polar preparassem os pratos foi, sem dúvida, a melhor escolha. Em breve, um aroma intenso começou a se espalhar continuamente. Só de sentir esse aroma, a boca de todos já estava salivando. Um após o outro, pratos incrivelmente tentadores foram trazidos à mesa de jantar. No entanto, todos resistiram à tentação de comer e, em vez disso, aguardavam ansiosamente a avaliação que Erina Nakiri daria no final. Observando as expressões de todos, Erina Nakiri também pegou seus hashis e começou a provar os pratos de todos. Nesse momento, ela estava muito nervosa, completamente desprovida de sua aura majestosa anterior. Afinal, essa era a esperança de resolver a desvantagem da língua de Deus. Delicioso! Não consigo sentir nenhum defeito. Funcionou mesmo. Pelo menos para minha língua de Deus, funcionou. Erina Nakiri disse com agradável surpresa após comer um pedaço de carne. As habilidades culinárias dos outros não eram superiores às dela. O fato de os pratos que prepararam a impedirem de sentir qualquer defeito significava que o frango estrela polar havia resolvido com sucesso a desvantagem da língua de Deus. Ótimo! Funcionou! Ao ouvir as palavras de Erina Nakiri, todos ficaram radiantes. Todos eles conheciam a desvantagem da língua de Deus, ser capaz de resolver esse problema era, sem dúvida, o melhor resultado. Vamos todos provar juntos, disse Erina Nakiri. Ao ouvirem isso, todos imediatamente pegaram seus pauzinhos. Tão delicioso! Não fica nada a dever à maioria dos ingredientes que a Yuki trouxe antes, disse Megumi Tadokoro, agradavelmente surpresa após provar os diversos ingredientes estranhos e maravilhosos que Yuki trouxe à tona. Agora, o sabor do frango estrela polar e do pato estrela polar já se comparava à maioria deles. Segundo Yuki, ele não conseguia produzir em massa aqueles ingredientes anteriores. Mas esses ingredientes agora eram diferentes. Esses eram ingredientes que eles mesmos haviam cultivado. Esses ingredientes ainda precisam ser testados. Sargento, deixo isso com você, disse Yuki. Embora ele soubesse que os itens do sistema não poderiam apresentar problemas, outros não sabiam. Então, Yuki pediu a Sarge que levasse um pouco da carne para análise. Deixe-me ajudar. Estou mais familiarizada com as coisas aqui em Totsuki, disse Isako Arato. Existia uma instalação de testes de ingredientes em Totsuki. Sarge havia chegado há pouco tempo, então Isako se apresentou. Depois disso, os dois resolveram a questão juntos. Como Erina Nakiri precisava dos dados, não houve necessidade de filas. Todos os tipos de relatórios foram produzidos na velocidade máxima, sem problemas. Na verdade, o valor nutricional aumentou muitas vezes. Pode-se dizer que o frango estrela polar e o pato estrela polar se tornaram ingredientes altamente nutritivos. Analisando o relatório em mãos, todos os aspectos dos testes atenderam aos padrões.
Mais importante ainda, o valor nutricional foi extremamente alto. Isso também estava dentro das expectativas de Yuki. Afinal, esses ingredientes modificados só perdiam para os ingredientes de nível 1. Os ingredientes do mundo de Toriko tinham uma característica em comum. Eles eram extremamente nutritivos. É claro que as pessoas do mundo de Toriko não teriam problema nenhum em comer esses ingredientes, mesmo sem as células gourmet. Parece que esses ingredientes não podem ser consumidos em todas as refeições, né? Senão, seria fácil engordar, disse Yoshino Yuki, olhando para os relatórios. Só Yuki possui a poção para criar galinhas estrela polar e patos estrela polar, e ela só pode ser passada de geração em geração por 3 gerações, com efeitos cada vez menores. Esses ingredientes não devem ser produzidos em massa. Nem pense em comê-los em todas as refeições, lembrou Ryoko Sakaki. Esses tipos de ingredientes eram muito preciosos. Eles não sabiam o preço da poção de Yuki, mas com certeza não era barata. Além disso, havia também o custo da criação. Embora pudessem ser criados em apenas uma semana, a quantidade de comida consumida durante esse período foi consideravelmente grande. Portanto, o custo também era um problema. Essa carne estava destinada a não se tornar um alimento comum. Nesse instante, todos os olhares se voltaram para Yuki. Somente Yuki possuía a poção, e o frango estrela polar e o pato estrela polar, quando criados em cativeiro, só podiam ser transmitidos por 3 gerações, com efeitos cada vez menores. Ou seja, embora esse ingrediente pudesse ser cultivado artificialmente, uma vez que Yuki saísse de cena, ele se tornaria um ingrediente extinto. Envie uma parte para a Organização Gourmet Mundial primeiro. Falaremos sobre o resto depois, disse Yuki. Só ele conhecia a fórmula da poção. Seu plano era verificar se isso seria útil para Mana Nakiri. Se fosse esse o caso, ele deixaria a Mana cuidar da operação. Ele só precisaria esperar para receber o dinheiro. Essa fórmula não era muito útil para ele pessoalmente. Afinal, ele tinha a isca pequena, que podia fornecer ingredientes continuamente e de todos os tipos, com uma chance de obter ingredientes de alto nível de vez em quando. O sabor delicioso desses ingredientes superou em muito do frango e do pato estrela polar atuais. É claro que mesmo que ele a divulgasse, seria para obter cooperação. Embora não lhe faltasse dinheiro, ele não daria essa fórmula a outros de graça. Quanto à possibilidade de pessoas mal intencionadas colocarem as mãos nisso, com o apoio da Organização Gourmet Mundial, poucos ousariam se meter em tais confusões. Naquele momento, Yuki nem precisaria fazer um movimento, a Organização Gourmet Mundial esmagaria o outro lado primeiro. Portanto, não havia muita necessidade de se preocupar com a segurança da fórmula da poção. Ao ouvir isso, todos assentiram. De fato, embora essa carne tivesse um efeito na língua de Deus de Erina, ainda era incerto para o lado de Mana. Erina Nakiri imediatamente providenciou o envio de um pedaço da carne diretamente para a Organização Gourmet Mundial por jato particular. Na Organização Gourmet Mundial, Mana Nakiri estava debruçada sobre sua mesa com uma expressão de desamparo. Desde que Yuki a deixará, ela não conseguirá comer nada nos últimos dias. Embora Yuki tivesse deixado alguns pratos para trás antes, esses pratos não podiam ser conservados por muito tempo, caso contrário, o sabor seria arruinado e ela ainda não conseguiria comê-los. Então Mana estava bastante desamparada naquele momento. Ela já havia decidido que assim que seu trabalho estivesse mais ou menos concluído, voltaria imediatamente para fazer uma visita. Anne, ao lado, olhou para Mana com um olhar de impotência. Não havia nada que pudesse ser feito. Quem mais, além de Yuki, prepararia comida que Mana pudesse comer? Na verdade, com os recursos financeiros de Mana, ela poderia usar um jato particular para transportar ingredientes para si mesma a qualquer momento. Embora tivesse o dinheiro, quem preparava os pratos era Yuki. Yuki não era sua chefe exclusiva, então ela não podia obrigá-la a cozinhar para ela. Se ela quisesse comer, só lhe restava voltar e viver às custas das pessoas. Justo quando Mana Nakiri se sentia impotente, seu telefone tocou de repente. Ao atender, descobriu que era sua querida filha ligando. Erina, precisa de alguma coisa. Após conectar-se, Mana perguntou fracamente. É o seguinte, mãe. Depois que Yuki voltou para a estrela polar, ele usou algumas drogas especiais para cultivar um tipo de ingrediente chamado frango estrela polar e pato estrela polar. A delícia desses ingredientes pode satisfazer minha língua de Deus. Mesmo que seja um prato feito por um chefe cujas habilidades sejam inferiores às minhas, eu ainda posso comê-lo, e a língua de Deus não dará um feedback negativo. Já enviei os ingredientes para você. Ainda vai demorar um pouco para chegarem. Primeiro, vou te enviar o relatório de inspeção dos ingredientes, explicou Erina Nakiri, justificando a ligação. Ao ouvir isso, Mana Nakiri, que estava apática, animou-se instantaneamente, endireitando a postura imediatamente. Ótimo, entendi. Vou dar uma olhada agora. Após encerrar a ligação com Erina, Mana Nakiri abriu rapidamente o relatório de inspeção que Erina havia enviado. Como? Carne de frango e de pato tem mesmo tanto valor nutricional. Após ler o documento, Mana Nakiri ficou atônita. Era difícil imaginar que o relatório em suas mãos se referia, na verdade, a carne de frango e pato. Nesse momento, ela antecipou ainda mais aquele ingrediente. Imediatamente, ela pediu a Anne que observasse atentamente o movimento do ingrediente. Assim que o ingrediente chegasse, deveria ser enviado imediatamente para a cozinha para ser transformado em um prato. Ela mal podia esperar para provar.
Se ela realmente pudesse comer esse ingrediente, o problema da língua de Deus estaria resolvido pela raiz. Embora o relatório indicasse que esse ingrediente não podia ser consumido continuamente para ela, mesmo consumi-lo uma vez a cada 2 dias já era muito bom. Então, a expectativa de Mana atingiu o nível máximo. Capítulo 109. Após algum tempo, os ingredientes chegaram à Organização Gourmet Mundial. Anne imediatamente os enviou para a cozinha. Que ingrediente é esse? Como pode ter essa qualidade tão boa? Os cozinheiros não eram nada simplórios. Eles descobriram o problema com os ingredientes assim que os receberam. Ficaram todos um tanto perplexos, pois aquele ingrediente não era nenhum que eles reconhecessem. Parece um pouco com carne de frango e pato, mas há muitas diferenças. E este pedaço grande de carne não pode ser carne de frango ou de pato. Ao olharem para a carne à sua frente, esses chefes mergulharam em profunda reflexão. Agora não é hora de pensar nessas coisas. Transformem todos esses ingredientes em pratos. Este é o almoço do oficial da classe especial. A frase de Anne despertou os cozinheiros da cozinha. Ao saberem que esse ingrediente era, na verdade, para Mana Nakiri comer, ficaram ainda mais surpresos. Lady Anne, os pratos que preparamos. O oficial de classe especial Mana provavelmente não pode comê-los, certo? Um deles não resistiu e perguntou. Como todos sabiam, a língua divina de Mana simplesmente não conseguia digerir as coisas que eles faziam. Até então, apenas o que havia preparado comida que Mana pudesse comer. Você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa fazer acontecer. Anne balançou a cabeça negativamente. Ao ouvirem isso, embora os outros não soubessem o que Anne realmente queria dizer, já que era uma ordem de um superior, eles naturalmente começaram a cozinhar sem hesitar. Quanto a saber se Mana consideraria o prato intragável, de qualquer forma, além dos pratos de Yuki. Até mesmo os pratos dos chefes de classe especial seriam considerados intragáveis por Mana, então eles não precisavam se deter nisso. Logo, um prato após o outro foi preparado. Ao mesmo tempo, um aroma rico começou a se espalhar em todas as direções. Esse aroma, o pessoal da Organização Gourmet Mundial nunca tinha sentido nada parecido. Quem sentisse esse aroma ia direto para a cozinha. No entanto, depois de saberem que aquela comida havia sido preparada para Mana Nakiri, eles também se distanciaram um pouco. Mas eles não se dispersaram completamente porque esse aroma era simplesmente intenso demais. Só esse aroma já dava vontade de comer várias tigelas de arroz branco. E se eles esperassem ali, depois que os pratos de Mana fossem retirados, talvez até conseguissem um pouco das sobras. Não era que eles fossem desavergonhados ou que nunca tivessem comido coisas boas antes. Era simplesmente que aquele aroma era irresistível. Esqueçam essas pessoas, até os chefes responsáveis pela cozinha e a própria Anne estavam constantemente engolindo em seco naquele momento. Após o preparo dos pratos, eles foram rapidamente enviados para Mana Nakiri. Como Yuki ficou na Organização Gourmet Mundial por um mês, o corpo de Mana também se recuperou bastante. Embora ainda em um estado abaixo do ideal e pior do que o de uma pessoa comum, estava muito melhor do que a pessoa extremamente frágil que ela era no início. Só em termos de aroma, este ingrediente já superou qualquer outro que eu já tenha experimentado. Mana Nakiri disse, sentindo a fragrância que pairava no ar. Enquanto falava, pegou os pauzinhos e, impaciente, levou um pedaço de carne à boca. Nesse momento, tanto ela quanto Anne ao seu lado estavam muito nervosas. Afinal, o ingrediente em questão era se o inconveniente da língua de Deus poderia ser resolvido. Seria mentira dizer que os dois não estavam nervosos. Funciona. Embora a língua de Deus ainda fornecesse feedback sobre as falhas, ela não as amplificava infinitamente, mas sim realçava o que havia de delicioso. Após provar um pedaço, enquanto a delícia explodia em suas papilas gustativas, o corpo de Mana Nakiri chegou a tremer. Depois que a língua de Deus saía do controle, ela amplificava infinitamente as imperfeições de um prato, fazendo com que um prato delicioso parecesse comida estragada em sua boca. Mas agora, embora ainda houvesse defeitos, e muitos, esses defeitos não eram amplificados, enquanto os defeitos não fossem amplificados. Era uma boa notícia para Mana Nakiri, porque ela podia comer esses alimentos. Mesmo que tivesse sido feito por aqueles chefes na cozinha, ela poderia comer. E quanto aos pratos preparados por Anne, uma oficial de primeira classe, e por ela mesma, uma oficial de classe especial, também chefe de cozinha de classe especial. Assim, desde que tivesse esses ingredientes, ela poderia preparar todos os pratos sozinha. Parabéns, senhora Mana. De agora em diante, a desvantagem da língua de Deus não será mais um problema. Ao ouvir isso, Anne, que estava ao lado, sorriu e a parabenizou. Esta é realmente uma ótima notícia. Anne, venha provar também, disse Mana Nakiri com um sorriso. Após a refeição, ambos se deitaram no chão, extremamente satisfeitos. Não havia nada que pudessem fazer. Haviam comido demais e não queriam se mexer. A atual Mana Nakiri poderia comer até ficar satisfeita. Inacreditável. Isso é mesmo carne de frango e pato, disse Anne, emocionada. Se ela não soubesse desde o início que era carne de frango e pato, não teria reconhecido de jeito nenhum. É verdade. Mas agora há outro problema, o fornecimento de ingredientes. Após se acalmar, Mana Nakiri começou a pensar no que fazer a seguir. Este ingrediente ainda veio de Yuki?
Erina já havia lhe contado que esses ingredientes foram cultivados durante uma semana, usando drogas fornecidas por Yuki. E essas galinhas não podiam ser criadas continuamente, o efeito decrescente ao longo de 3 gerações significava que esse ingrediente era monopolizado por Yuki. Então, em seguida, ela teria que falar com Yuki novamente. Esses ingredientes são fornecidos pelo oficial Yuki, e somente ele pode fornecê-los. Senhora Mana, vamos para Totsuki? Anne já sabia qual era o próximo plano de Mana ao ouvir suas palavras. Só se podia dizer que ela entendia Mana muito bem, digna de ter estado ao lado de Mana por tanto tempo. Precisamos voltar. É uma boa hora para ver o papai. E se não me engano, o festival escolar de Totsuki deve começar em breve, certo? Anne, deixarei isso a seu critério. Termine o trabalho o mais rápido possível e então voltaremos, disse Mana Nakiri, levantando-se do chão. Deixe comigo, Lady Mana. Eu cuidarei do assunto o mais rápido possível. Anne também se endireitou e assentiu rapidamente. Embora ainda estivesse muito satisfeita, ela sabia que não era a hora de descansar. Depois que Anne saiu, Mana Nakiri discou diretamente o número de telefone do pai dela. É a Mana. Parece que você já recebeu os ingredientes. Como está a situação agora? Perguntou Senzaemon Nakiri, que atendeu a ligação. Claramente, ele já sabia que Erina havia enviado os ingredientes para Mana. Porque não só o lado de Mana, mas ele também recebeu uma parte aqui. Senzaemon, após receber esse ingrediente e os documentos de inspeção, rapidamente providenciou que alguém o preparasse em um prato. Esse sabor o cativou instantaneamente. Após prová-lo, ele ficou aguardando a ligação de Mana. Embora esse ingrediente parecesse ter um valor comercial extremamente alto, e se eles garantissem os direitos de exploração desse ingrediente, isso elevaria a família Nakiri a um patamar muito superior? Mas onde ele encontrava agora tino para os negócios? Seu único pensamento agora era esperar que sua filha lhe enviasse notícias. Ele precisava saber se o frango estrela polar e o pato estrela polar eram eficazes para a língua de Deus dela. Agora que a ligação havia chegado, ele fez essa pergunta na primeira oportunidade, pois sabia que a filha estava ligando para ele, com certeza, para falar sobre esse assunto. Pai, o senhor também sabe disso, né? É verdade, o seu lado com certeza conseguiria os ingredientes antes de mim. Mas tenho boas notícias. Esse tipo de ingrediente, mesmo que seja um prato feito por um chefe renomado, pode satisfazer a minha língua de Deus. Embora ainda se percebam muitas imperfeições, elas não serão amplificadas. O sabor delicioso que experimento supera em muito as imperfeições. Enquanto Mana falava, um sorriso surgiu inevitavelmente em seu rosto. Depois de ser atormentada pela língua de Deus por tanto tempo, ela finalmente poderia escapar de sua sombra. Ha 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 ha. Isso é ótimo. Isso é muito ótimo. Ao ouvir isso, Senzaemon Nakiri não conseguiu conter o riso. Não havia nada que pudéssemos fazer. Ele havia sido reprimido por muitos anos. Durante esses anos, para resolver o problema da língua de Deus, toda a família pagou um preço muito alto. Pode-se dizer que ele já havia pensado em todos os métodos possíveis e os havia experimentado. Mas, durante todos esses anos, sempre havia fracassado. Finalmente, sucesso. E o que havia resolvido com sucesso o problema da língua de Deus? Ao ouvir a risada do pai, Mana Nakiri não disse nada. Ela sabia que havia decepcionado esses familiares ao longo dos anos. O problema começava com ela. Ela sempre fora a causadora de muitos problemas. Sua família sempre suportou a dor por ela. Então, quando Senzaemon estava desabafando, ela não disse nada. Após um bom tempo, as risadas finalmente cessaram. Senzaemon Nakiri sentou-se novamente em seu lugar. Ain, agora podemos falar de assuntos sérios. Após desabafar, Senzaemon não conseguiu evitar corar um pouco. Ele havia se feito de bobo na frente da filha. Nesse momento, para amenizar o constrangimento, mudou de assunto com um tom muito rígido. Pai, você também deve saber sobre os ingredientes, não é? O cultivo desses ingredientes foi feito por Yuki usando drogas. Somente Yuki possui essa droga, e os ingredientes cultivados com sucesso só podem ser transmitidos por 3 gerações. Voltarei o mais rápido possível. Portanto, terei que incomodar meu pai com os assuntos subsequentes. Disse Mana Nakiri. Ela pretendia deixar que seu pai conversasse com Yuki sobre cooperação. Um dos motivos era porque o pai dela morava mais perto. Outro motivo era obter alguns benefícios para a família Nakiri. Durante esses anos, o sucesso da família Nakiri também se deveu à contribuição de Mana. Embora tivesse deixado a família Nakiri, ela ainda era uma Nakiri e se importava com seus parentes. Além disso, com o poder que ela tem atualmente, se houvesse algum benefício adequado, ela o reservaria para sua família. O rápido desenvolvimento da Nakiri International também contou com uma contribuição considerável de Mana. Este foi o efeito do poder. Como única oficial de classe especial da Organização Gourmet Mundial, desde que os interesses da Organização Gourmet Mundial não fossem prejudicados. Suas ações como essa também eram tacitamente aprovadas por todos. Qualquer pessoa que ocupe um cargo oficial, mais ou menos, usará seu poder para obter benefícios pessoais. Entendo. Vou falar com Yuki. No entanto, não será tão fácil para a família Nakiri engolir um bolo tão grande. Portanto, a Organização Gourmet Mundial precisa intervir. Senzaemon Nakiri naturalmente sabia o que Mana queria dizer. Mas, dada a dimensão da família Nakiri, tentar absorver tudo de uma vez não seria viável. A Organização Gourmet Mundial precisava intervir. A Organização Gourmet Mundial, sendo a maior organização do mundo culinário, uma vez que assumiu o controle, outras potências, mesmo que frustradas,
Só podiam manter isso em segredo. Sem problema. Também cuidarei disso o mais rápido possível da minha parte. Mana Nakiri assentiu. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.